Damn Reincarnation, capítulo 266, Jagon, 6. Como que para provar suas palavras, Eugene empunhou sua lâmina enquanto torcia a cintura. Uma explosão de luar varreu o ar, mas Jagon optou por pular para evadir o golpe em vez de enfrentá-lo de frente. Provocada pela destruição de seu núcleo, a queda do castelo do dragão demoníaco havia começado. A enorme estrutura, que esteve suspensa no ar durante séculos, estava agora se desintegrando em incontáveis fragmentos que choviam no chão abaixo. Jagon, movendo-se com uma velocidade incrível, navegou pelo caos com seus chutes quebrando os escombros que ameaçavam impedir seu progresso. Além disso, ele não estava simplesmente pulando. O poder negro que o cercava se curvou à sua vontade e assumiu a mesma forma de antes, quando ele devorava incontáveis demônios. Os mesmos tentáculos que lhe permitiram consumir as multidões de demônios brotaram de suas costas e atacaram Eugene com força mortal. Parecia que havia dezenas de cobras presas às costas de um urso gigante, mas não era de forma alguma uma aparência encantadora. Eugene estalou a língua em aborrecimento e ativou sua habilidade, Proeminência, para aumentar ainda mais sua velocidade. Embora sua habilidade Flash Trovejante já lhe tivesse concedido uma rapidez incrível, o impulso adicional da asa da Proeminência permitiu que ele se movesse com velocidade ainda maior. Apesar do ritmo alucinante, Eugene manteve controle absoluto sobre seus movimentos, garantindo que não perderia o controle da própria velocidade como antes. Jagon estava se movendo rápido demais para os olhos de Eugene. A própria noção disso era absurda. Eugene tinha controle absoluto sobre o espaço ao seu redor e estava plenamente consciente de cada movimento de Jagon, mesmo aqueles além de sua linha de visão. Enquanto olhava além da massa contorcida de serpentes, observou Jagon reunir o poder negro em suas enormes garras. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Eugene, enquanto segurava habilmente o punho de sua espada do luar ao contrário. Crack! Uma explosão repentina de relâmpago roxo iluminou o brilho fraco do luar, destruindo o acúmulo de poder negro que Jagon estava reunindo. Reagindo rapidamente, Jagon cortou a parte de seu poder que estava sendo corroída. Ele ainda era incapaz de discernir a identidade da luz sinistra. O Rei Demônio da Destruição era o Rei Demônio mais forte e ainda mais poderoso que o Rei Demônio do Encarceramento. No entanto, o poder concedido a ele pelo Rei Demônio da Destruição estava sendo dominado pela luz pálida. Chefe! Gritou um dos subordinados de Jagon com uma voz quase inaudível em meio à cacofonia de destruição. Apesar da devastação que se abateu sobre eles, incluindo as consequências da feroz batalha entre Eugene e Jagon, nem todos os demônios morreram, e este subordinado de Jagon que conseguiu sobreviver estava lutando em meio aos escombros. Em vez de uma resposta verbal, Jagon simplesmente gesticulou com um de seus tentáculos, sinalizando sua intenção. A decisão de Jagon de empregar um de seus subordinados como escudo não teve nada a ver com fome. Foi uma manobra estratégica para bloquear o ataque violento do luar. O infeliz demônio era um lutador habilidoso e poderoso, mas morreu instantaneamente sob a intensidade do ataque, incapaz de emitir um grito final antes de ser consumido pela energia do luar. Jagon se convenceu mais uma vez depois de ver seu subordinado morrer. A única coisa que lhe permitiu ficar em pé de igualdade com Eugene foi o poder negro da destruição cobrindo seu corpo. Sem ele, estava bastante claro que Jagon teria encontrado a mesma morte infeliz que seu camarada muito antes, devido a ser incapaz de suportar todo o impacto dos ataques mortais de Eugene. Você! Jagon gritou. Boom! Jagon deu um grande passo para trás. Embora a enorme estrutura estivesse caindo em direção ao solo em ritmo acelerado, Jagon tinha assuntos mais urgentes para resolver. Ficou claro que Cara Bloom seria devastada quando a grande massa de terra caísse no chão. No entanto, o destino de Cara Bloom não o preocupava. Uma mera queda não seria suficiente para acabar com sua vida. A única coisa com que ele se importava era o que Eugene havia dito. O humano ameaçou matar Jagon antes que o castelo chegasse ao chão, e Jagon não pôde deixar de sentir que não tinha sido simplesmente uma provocação arrogante. Talvez... O que é você? Perguntou Jagon. Ele era indiferente aos outros e fiel aos seus próprios instintos. No entanto, fosse como fosse, Jagon não pôde deixar de se perguntar sobre Eugene.
Havia muitas perguntas sem resposta e muitas curiosidades. Eugene Lionheart foi aclamado como descendente do lendário Grande Vermouth e herói, e também reconhecido pela espada sagrada. Mas foi isso realmente tudo o que o tornou tão formidável? Jagon não conseguia entender como uma mera linhagem e uma relíquia sagrada poderiam conferir uma força tão imensa. Afinal, o próprio Jagon era uma força a ser reconhecida. E poucos demônios em Helmut, além dos 3 duques, poderiam se orgulhar de ter acumulado tanto poder quanto ele. Apesar de seu poder considerável, Jagon não conseguiu desferir um único ataque eficaz contra Eugene em sua batalha feroz. Ele tentou de tudo em seu arsenal na tentativa de dominar Eugene com seu poder destrutivo, mas tudo foi em vão. Nem mesmo uma gota de sangue escorreu de Eugene. Mesmo depois de invocar o poder da destruição, tudo o que Jagon conseguiu fazer na batalha foi empurrar Eugene fisicamente para trás, e mesmo assim, ele não conseguiu penetrar nas defesas do garoto. Era por causa daquela espada misteriosa? Ainda assim, Jagon não podia atribuir inteiramente a situação à espada. O equilíbrio da batalha deles foi consistente desde o início até agora. Jagon não conseguiu dominar Eugene antes mesmo dele sacar a espada do luar. Então, o que era? Era a maneira estranha como Eugene se movia. Ele se movia de uma forma quase sobrenatural. Cada passo que ele dava era preciso, habilidoso e calculado. Isso fazia seu oponente parecer uma criança, e de fato, Jagon se sentia como uma criança nas mãos de Eugene. A compostura de Eugene só aumentava o efeito. Ele mostrou uma atitude tranquila durante toda a batalha. Era como se tivesse nascido para este momento, e nada pudesse abalar a sua determinação. Jagon expressou sua descrença. Acho difícil acreditar que você seja Eugene Lionheart. É verdade que ele nunca conheceu Eugene antes, nem se interessou por Eugene, apesar de ter ouvido seu nome no passado. A razão foi que Jagon nunca olhou para baixo, apenas para cima. Ele olhava para os 3 duques de Helmut, os 3 magos do encarceramento, e talvez os cavaleiros que tinham a reputação de serem os melhores dos melhores em todo o continente, se ele se importasse em voltar seu olhar naquela direção. Eugene Lionheart era simplesmente muito jovem. Você é o Grande Vermouth? Perguntou Jagon. Ele sabia que era ridículo, mas não pôde deixar de perguntar. Havia simplesmente muitas semelhanças entre Eugene e o Grande Vermouth. Não, para ser totalmente honesto, tudo se resumia a uma questão de orgulho. Jagon não conseguia acreditar que poderia ser derrotado, a menos que seu oponente estivesse escondendo um segredo como esse. Eu cortei a cabeça do seu pai várias vezes também. As palavras de Eugene não foram realmente registradas durante o ataque de raiva de Jagon antes, mas agora elas ressurgiram. Isso proporcionou a Jagon alguma certeza de suas suspeitas. Hamel, respondeu Eugene com sinceridade. Hamel Dynas. Era irrelevante para Eugene revelar sua verdadeira identidade agora, pois apenas Jagon saberia disso, e o monstro estava destinado a morrer em breve. Os olhos de Jagon tremeram ao ouvir a resposta de Eugene. Não havia como ele não conhecer o nome Hamel Dynas. Hamel do Massacre. Um sorriso distorcido apareceu na boca de Jagon. No entanto, ele não caiu na negação, e também não suspirou em resignação. Em vez disso, a identidade do seu oponente o aliviou e lhe deu alegria. Embora o falecido pai de Jagon nunca o tivesse contado histórias antigas, o nome de Hamel era mais conhecido em Helmut do que no continente. Mesmo assim, Jagon não se preocupou em expressar qualquer sentimento de honra para com Eugene. Em vez disso, saiu dos destroços e se lançou em direção a Eugene como um meteorito. Eugene antecipou os movimentos de Jagon e ajustou sua postura de acordo. Sangue negro espirrou, e o braço decepado de Jagon caiu no chão com um baque surdo, enquanto o choque entre o poder negro e o luar criava um espetáculo sangrento. Jagon ficou surpreso e assustado por seu braço ter sido decepado com um único golpe. Apesar disso, rapidamente recuperou a compostura e se concentrou no braço restante, canalizando nele todo o poder negro que conseguiu reunir. A explosão do poder negro engolfou Eugene, e naquele breve momento, Jagon regenerou seu braço perdido. A cada movimento de seus braços, as garras afiadas de Jagon lançavam ataques mortais contra Eugene, e os destroços que o cercavam eram cortados em pedaços minúsculos,
Enquanto Jagon procurava por seu oponente, uma sensação de desconforto tomou conta dele. De repente, olhou para cima e viu um prédio caindo em sua direção. Uma placa com o nome do estabelecimento era claramente visível. Dizia Diabella Steakhouse. Boom! Jagon deu um soco no prédio em queda livre e o fez quebrar, formando uma nuvem de poeira e concreto. Roar! Ele uivou enquanto estava no meio da poeira nebulosa e limpava as partículas de poeira obscuras do seu entorno. Porém, embora não houvesse mais pó, pequenos pontos pretos se materializaram em seu lugar. Os pontos começaram a se fundir em uma forma maior, e embora o resultado fosse apenas um caroço preto do tamanho de um punho, Jagon podia sentir um poder formidável emanando dele. Puta merda. Jagon sempre chocou os outros com seu poder e força, mas desta vez foi diferente. Ele ficou chocado com Eugene. Enquanto Jagon enfrentava a violência do garoto, ele não pôde deixar de rir, incrédulo. Broom! Miríades de manchas pretas tomaram conta de Jagon. Krr! O corpo de Jagon estava coberto de feridas, e sua boca cheia de sangue. Ele concentrou toda a sua energia em se defender, mas ainda não foi suficiente. O poder negro da destruição era um veneno para os demônios. Apesar disso, Jagon confiou constantemente nele para lutar enquanto confiava em sua capacidade de regeneração, e no processo, sofreu ferimentos por todo o corpo, incluindo pescoço e braços. Além disso, parte de seu poder negro foi anulado pela espada do luar. Jagon estabilizou seu corpo cambaleante e ergueu o punho. No entanto, ainda não conseguia ver Eugene. Teria Eugene escondido sua presença com aquele maldito salto mais uma vez? Ou os sentidos de Jagon estavam ficando embotados e sua visão embaçada? Jagon engoliu um bocado de sangue antes de balançar os punhos de forma imprudente. A morte estava vindo para ele. Apesar de suas dúvidas, os sentidos de Jagon ainda estavam totalmente operacionais, e sua intuição enviava um alerta. No entanto, escolheu confiar em seus instintos, e tentou conter o ataque que se aproximava estendendo a mão. Acabou sendo um erro, pois deveria ter evitado totalmente o ataque, em vez de defendê-lo ou retaliar. A tentativa de Jagon de bloquear a espada do luar com seu poder negro foi em vão quando o corte crescente passou por ele, cortando sua mão direita no processo. No entanto, percebeu seu erro tarde demais e não teve escolha a não ser sofrer as consequências. Jagon estendeu rapidamente a mão direita decepada, mas a luz crescente desceu rapidamente, cortando o resto do braço direito a partir do ombro. Ainda posso me regenerar. Apenas se regeneraria um pouco mais devagar, mas era perfeitamente possível. Jagon estendeu a mão restante. No final, seu oponente ainda era humano. Não importava quão forte fosse seu oponente, e mesmo que fosse o infame Hummel, ele era humano. Apenas uma vez. Tudo o que ele precisava era fazer contato apenas uma vez. Assim que Jagon fizesse contato, poderia esmagar o corpo do humano. Independentemente de quaisquer métodos de defesa que o humano tivesse, fosse um escudo de aura ou qualquer outra coisa, Jagon poderia esmagá-lo usando sua própria força bruta e o poder negro da destruição. Sentindo-se esperançoso, Jagon atacou com o punho. No entanto, a estratégia dele era óbvia, mas Eugene não foi cruel o suficiente para ignorar o movimento desesperado. Os lábios de Eugene se curvaram em um sorriso torcido, e ele respondeu da mesma forma com o próprio punho. À medida que os dois punhos se aproximavam, Eugene o abriu lentamente. Jagon viu uma luz branca brotando da mão de Eugene. As figuras brilhantes de luz agarraram-se umas às outras, e dentro da esfera redonda, pontos pretos começaram a aparecer. Eclipse. O sussurro zombeteiro de Eugene chegou aos ouvidos de Jagon. Quando Eugene lançou o sol em miniatura em sua direção, ele imediatamente ficou completamente preto. Boom! Era como se o sol tivesse descido na atmosfera. Jagon enfrentou o eclipse de frente. Esta não foi uma versão mais fraca conjurada pela proeminência, mas a habilidade em todo o seu brilho. O enorme poder da habilidade surpreendeu Jagon completamente, junto com sua consciência. Jagon despencou no ar e caiu no chão com uma força tremenda. Quando finalmente acordou, estava tossindo sujeira e detritos, ainda se sentindo desorientado pelo impacto. Olhando para cima do buraco que ele havia criado, sua visão estava limitada a uma visão estreita do céu acima.
A figura de Eugene apareceu no alto, e Jaegon se preparou quando um enxame de manchas solares negras desceu sobre ele. Com uma explosão de energia, Jaegon protegeu a cabeça e os braços do ataque. Seus movimentos foram restringidos pelas explosões implacáveis que erradicaram o solo ao seu redor. Porém, apesar de ter mais espaço para se movimentar, sua liberdade foi completamente roubada pelas constantes explosões. Eu vou morrer. Essa percepção atingiu Jaegon mais uma vez. Sua morte parecia próxima e muito mais real do que antes. Jaegon tossiu sangue enquanto forçava a abertura dos olhos. Sua visão era vermelha e preta. Mesmo assim, Jaegon acreditava que ainda tinha mais uma chance de revidar assim que o bombardeio terminasse. Ou melhor, quando seu oponente tentasse confirmar sua morte. Ele imaginou aquele momento. A batalha foi unilateral, uma luta que o levou à beira da morte, mas ele sobreviveria no final. Jaegon se lembraria daquela como a batalha mais difícil de sua vida. Hoje ficaria marcado como um dia monumental, um dia em que ele se aproximou da morte pela primeira vez na vida. Um dia que lhe permitiria saltar para alturas maiores. Ele apreciaria sua vitória depois de devorar o coração de Eugene. Ou melhor, o terrível coração de Hamel. A linha de visão de Jaegon agora estava iluminada. A cor vermelha do seu sangue e a escuridão da cegueira desapareceram da sua visão. Os olhos dele estavam preenchidos apenas com o luar misterioso e sombrio. Era como se estivesse olhando para a lua cheia. Ele estava buscando a oportunidade de revidar e vencer aquela batalha, mas não imaginava como realmente faria isso. No final, acabou sendo um pensamento ganancioso e esperançoso. Jaegon riu e baixou a cabeça. Ele foi finalmente forçado a renunciar. Sabia que não poderia vencer esta batalha. Iria mesmo morrer hoje. Eugene estava certo. O castelo do dragão demoníaco ainda estava em descida, longe de cair na terra abaixo. Enquanto isso, Jaegon ficou preso no chão e logo morreria. Hamel do massacre, chamou Jaegon. Seu olhar estava fixo na espada do luar perfurando seu peito. Ele nunca tinha conseguido dar uma olhada adequada antes, pois a luz intensa e sinistra que cercava a lâmina era muito ofuscante. No entanto, agora, com a espada alojada em seu coração, não teve escolha senão estudá-la. O que é essa espada? Jaegon perguntou. A luz da lua permeou seu corpo, fazendo-o desaparecer gradualmente no nada. Ele há muito exauriu o poder negro que o cercava. A espada do luar, respondeu Eugene. Como esperado, respondeu Jaegon com uma risada. Ele tinha ouvido falar sobre isso de Oberon durante sua infância. Era a espada mais horrível e poderosa que Vermouth usou. Era uma espada sinistra que não merecia ser chamada de espada do herói. A espada do luar era uma espada que ameaçava destruir tudo o que existia e desapareceu da família Lionheart. Que tipo de existência é o Rei Demônio da Destruição? Perguntou Eugene sem puxar a espada. Jaegon era o mais proeminente dos poucos vassalos que o Rei Demônio da Destruição tinha, então havia uma chance de que soubesse algo sobre ele. O Rei Demônio da Destruição é um ser insondável, disse Jaegon. Seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto o sangue enchia sua boca e escorria pelo queixo. Ele encontrou o Rei Demônio da Destruição uma vez, em um templo deserto, e se ajoelhou diante dele para assinar um contrato. No entanto, nunca tinha visto verdadeiramente o rosto do Rei Demônio, convencido de que não conseguiria olhar para ele. Então, nem você sabe nada sobre ele? Perguntou Eugene. Não sou uma existência especial para o Rei Demônio da Destruição, respondeu Jaegon. O Rei Demônio da Destruição não se importava com a morte de seus vassalos. Na verdade, a maioria dos reis demônios eram semelhantes nesse aspecto, exceto o Rei Demônio da Fúria. No entanto, se um Rei Demônio gostasse de um de seus vassalos, eles poderiam muito bem fornecer-lhes poder suficiente para mantê-los vivos. No entanto, o Rei Demônio da Destruição não fazia tal coisa, e Jaegon também não esperava nada. Eu me pergunto se até mesmo os outros reis demônios entenderiam o Destruição, murmurou Jaegon enquanto vomitava sangue. Hamel do Massacre, você conheceu meu pai, Oberon? Sim. Eu era mais forte que meu pai? Perguntou Jaegon. Foi sua última pergunta e ele estava sinceramente curioso.
Ele havia matado o pai com as próprias mãos e estava convencido de que era mais forte. Ainda assim, queria ouvir a resposta de Hamel, que lutou contra ele e contra seu pai no auge. Acho que você pode ser um pouco mais forte, disse Eugene com um sorriso enquanto puxava sua espada. Mas não posso afirmar com certeza. Agora sou muito mais forte do que era naquela época. Não foi uma resposta satisfatória. No entanto, Jagon não teve energia para fazer outra pergunta. Mesmo que o fizesse, não seria capaz de perguntar de qualquer maneira, já que Eugene começou a cortar sua garganta com a espada do luar.